E aí, tudo na paz? Existem momentos em nossa vida que todos os nossos recursos se esgotam e que para todos os lados que nós olhamos não vemos escapatória. Mas existe uma solução e é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Quem nunca passou por problemas e situações em que aos nossos olhos parecia impossível resolver? Todos nós já enfrentamos problemas semelhantes. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra nesse sentido. Existem histórias bíblicas que mostram pessoas, homens e mulheres, que passaram por situações e que, se Deus não operasse e fizesse um milagre, eles não teriam como sair. A história que eu quero compartilhar com você está lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 20, que fala de uma guerra vencida pelo rei Josafá com uma estratégia completamente inusitada. O verso de número 2 diz o seguinte: Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Verso de número 3: Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. O panorama era o seguinte: um povo muito maior e muito mais forte vinha contra o povo de Judá e não havia como vencer aos olhos humanos. Eles não tinham as armas necessárias, eles não tinham o exército necessário para conseguir vencer todo aquele exército dos amonitas e moabitas que vinham contra o rei Josafá. Josafá então busca a presença do Senhor, se humilha diante da presença do Senhor e clama por socorro para que Deus pudesse intervir na vida dele. E a estratégia que Deus entrega a Josafá é uma estratégia completamente diferente. Se você continuar lendo o texto, você verá que houve um profeta que veio trazer uma mensagem a Josafá vinda do altar do Senhor, após Josafá clamar pela intervenção de Deus. No verso de número 17, Deus responde a Josafá dizendo: Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Deus dá então um direcionamento de que eles não levantariam arma alguma para conseguir vencer o exército que vinha contra eles. Entretanto, Josafá continua com uma postura de busca e uma postura de adoração a Deus. Eles separam o povo, separam o exército e se colocam em marcha diante daquela situação de guerra. O verso de número 19 diz: Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Eles começam a agradecer a Deus e a adorar a Deus por aquilo que Deus já havia falado, de que eles não precisariam lutar, que eles não precisariam pegar em armas para vencer a guerra. Mas Josafá então prepara uma equipe de adoração, uma equipe de louvor, para que durante aquele processo eles pudessem continuamente estar adorando ao Senhor. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, algo milagroso acontece. Deus, ele irrompe do céu e atende ao chamar de Josafá, atende à adoração que estava se manifestando e cumpre a palavra que ele havia dado através da vida do profeta. E diz o seguinte: no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir que vieram contra Judá e foram derrotados. Deus mesmo cuidou do problema de Josafá. Eles não precisaram lutar, eles não precisaram fazer nada, mas eles continuaram em louvor e adoração a Deus. E quando começaram aquela adoração, os céus se manifestam e houve livramento do Senhor. A guerra foi vencida sem que eles lutassem. E o mais interessante é que, após vencer a guerra, Deus ainda dá a eles não só a vitória, mas também os despojos. Deus dá a ele os recursos dos outros povos que foram contra eles. Você vai ver nos versos a seguir que eles vão ao acampamento onde aqueles povos estavam preparados para guerrear. E todos ali estavam mortos e destruídos. Entretanto, eles levaram muita coisa com eles para aquele momento de guerra. E todo o povo de Israel, então, fica abarrotado de recursos, a ponto de dizer no verso de número 25, Josafá e seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que se podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia.
Deus fez muito além do que eles pediram. Deus fez muito além do que eles esperavam, porque Deus, ele é um Deus maravilhoso, é um Deus que vê e é um Deus que provê. E a estratégia que Josafá usou diante da presença do Senhor é a estratégia de louvor e de adoração. Muitas vezes, quando nos encontramos numa situação assim, ao invés de reclamar e apenas praguejar da situação difícil que nós estamos passando, o melhor a se fazer é entrar em humildade diante da presença do Senhor, clamar por sua intervenção e, após isso, adorar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é capaz de trazer o livramento. Basta uma palavra do Senhor para que toda situação se resolva. Se é alguma doença, uma palavra do Senhor pode trazer cura. Se é um problema que você está tendo de ordem pessoal, uma palavra do Senhor pode trazer transformação. Basta um sim do Senhor, uma palavra de Deus, para que tudo mude em nosso favor. A Bíblia nos ensina que Deus, ele é um Deus pleno de todo poder, capaz de intervir em toda e qualquer situação nas nossas vidas. Josafá não apenas conseguiu o livramento que precisava, mas também voltou com muitos despojos e voltou com riquezas para o seu próprio povo. Às vezes você pode me dizer que isso é uma história que aconteceu lá no Velho Testamento e que Deus não opera mais dessa maneira. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. No Novo Testamento nós também temos uma história incrível que aconteceu de uma maneira muito parecida. Atos 16 nos narra a história de Paulo e Silas quando foram presos. Paulo e Silas pregavam o evangelho numa cidade e uma garota endemoniada que tinha um espírito de adivinhação vinha atrás deles. Quando Paulo e Silas reconhecem um espírito maligno naquela garota, eles expulsam o espírito. E aqueles homens que ganhavam dinheiro através do espírito de adivinhação começam a fazer um motim contra Paulo e Silas e eles são colocados na prisão. Primeira coisa que eu quero dizer para você nesse texto: Paulo e Silas não estavam em pecado, Paulo e Silas não estavam fazendo nada de errado, pelo contrário, eles estavam propagando o evangelho, eles estavam pregando a palavra do Senhor, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Mesmo fazendo a vontade de Deus, algumas coisas podem acontecer nas nossas vidas que parece que Deus perdeu o controle, mas Deus nunca perde o controle de situação nenhuma, Ele sempre está diante de nós, cuidando de todas as coisas. Eu já vi pessoas afirmando que doenças, que falta de recursos financeiros ou qualquer dificuldade que passamos é porque estamos em pecado. E isso não é verdade, porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. Nós temos que, independente da situação, manter sempre a nossa esperança em Jesus Cristo. Quando Paulo e Silas foram colocados naquele cárcere, eles estavam diante da presença de Deus e continuaram adorando a Deus e reconhecendo Jesus Cristo e tudo que Ele fazia na vida deles. Em Atos, no capítulo 16, no verso 25, mostra o livramento que Deus operou sobre a vida de Paulo e Silas. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Calma, o que Paulo e Silas fazia? Orava e cantava louvores a Deus. Um pouco antes, se você voltar alguns versículos, você vai ver que Paulo e Silas, eles haviam apanhado, eles haviam sido açoitados, eles estavam extremamente machucados, mas isso não impediu a adoração de Paulo e Silas. Não importa a situação que nós estamos passando, nada pode calar a voz de um adorador. E a Bíblia diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nada pode calar a voz de um adorador. Em todas as situações, mesmo que todo o cenário externo pareça contrário, é importante mantermos uma postura de louvor e adoração a Deus, sabendo que Deus é soberano sobre toda e qualquer situação e que Ele é capaz de operar em nosso favor. Continua comigo a leitura. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Paulo e Silas foram colocados em liberdade após um momento de louvor e adoração ao Senhor. Só que o que acontece depois é tão precioso quanto o que aconteceu lá atrás na vida de Josafá. Josafá adorava, eles venceram a guerra e recolheram despojos. Paulo e Silas adoravam, foram colocados em liberdade,
e também receberam os despojos. Porque o carcereiro, quando estava a ponto de tirar a sua própria vida, Paulo e Silas intervêm e é aí que eles pregam o evangelho e dizem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aquele homem e toda a família daquele homem recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. E esse foi um despojo maravilhoso que eles receberam, porque a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Paulo e Silas conseguiram ganhar aquelas almas para Jesus. E ainda assim, não foram embora do cárcere, mas aquele homem, daquele momento em diante, passou a cuidar das feridas de Paulo e Silas. E no outro dia, na manhã seguinte, eles são colocados em liberdade. O louvor e a adoração nos liberta. O louvor e a adoração pode ser a estratégia que Deus nos deu para esse momento, para que possamos alcançar o livramento que nós precisamos. Em toda e qualquer situação, o meu conselho para você hoje é: continue em louvor e em adoração a Deus, porque a qualquer momento Deus pode intervir no nosso favor. Eu me lembro de um testemunho dessa palavra na minha própria vida. Eu tenho um filho hoje chamado Davi que tem 11 anos de idade. Por volta dos seus 3 anos de idade, ele estava com uma enfermidade que provocava uma febre muito alta. Já haviam alguns dias em que ele estava com febre e num determinado dia ele alcançou uma febre muito alta que por muitas horas ela não cessava. Eu me lembro que em um desses momentos eu entrei para dentro do meu quarto e comecei a orar e buscar a presença de Deus. E por mais de 1 hora eu comecei a interceder pela vida do meu filho e a febre continuava sem cessar. Em um determinado momento eu senti em meu espírito que não havia mais a necessidade de orar. E daquele momento em diante, o que o Espírito Santo comunicou a mim foi que eu deveria adorar a Deus e buscar o Senhor em adoração. Exatamente no momento em que eu comecei a adorar, a febre do meu filho começou a retroceder. Quanto mais eu adorava e quanto mais eu reconhecia a soberania do Senhor, a febre cessou a ponto dele ficar com a sua temperatura normalizada e aquela enfermidade deixou a vida do meu filho naquele momento. É tão maravilhoso ter essas experiências com o Senhor e a minha oração hoje é para que você possa experimentar o poder interventor do Senhor na sua vida através do louvor e da adoração. Não importa a encruzilhada em que você se encontra, não importa a dificuldade que você está enfrentando, busque a presença do Senhor em adoração, porque o louvor e a adoração é uma arma poderosa para que possamos clamar pela intervenção do Senhor. Que assim como aconteceu com Josafá, que assim como aconteceu com Paulo e Silas na prisão, assim como acontece com os filhos de Deus ainda nos dias de hoje, eu clamo para que Deus possa intervir na sua vida, para que você use a estratégia do louvor e adoração e receba o livramento que você tem clamado. Antes de encerrar, eu gostaria de contar com a sua contribuição através da sua curtida, do seu compartilhamento ou até mesmo de um testemunho que você viveu em relação a essa palavra. Teve alguma situação em que o louvor e a adoração você viu de maneira clara que trouxe livramento para a sua vida? Comenta aqui embaixo para que outras pessoas possam ser encorajadas e entusiasmadas pela sua palavra. E que você possa compartilhar essa mensagem com mais pessoas para que elas possam entender a importância de louvar, buscar e adorar a Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço, por onde você for, inspire.